Quando vocês estiverem vendo a minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tá. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui na Quest 5, né? Hoje na sala 2 aqui. E vamos começar com o grupo Turnover em TI. Quem vai apresentar? Sou eu, José Brandão, professor. Tá, perfeito, Zé. Quando você está contigo, quando você quiser, você avisa, o Leonardo vai contar o tempo. Vai contar o tempo. Deixa eu só... aqui tem as notas do apresentador aqui para me guiar, né? Para não me perder. Tá, vamos lá. Posso começar? Pode, vai. Tranquilo. Então, a gente é o grupo de Turnover em TI, né? O finado grupo de processos seletivos, que a gente mudou aí a nossa temática um pouco. Nas últimas semanas a gente teve afunilando as informações que a gente vem pegando, os feedbacks de vocês e tal, e a gente tá chegando perto de um problema mais factível. Então a gente começou com essa área de processo seletivo e capacitação, mas aí a gente viu, absorvendo os feedbacks, que não fazia tanto sentido a gente ir, porque estava muito grande, né? E aí a gente acabou afunilando para essa área de turnover em TI. Certo? Nessa última semana, a gente analisou os dados que a gente já tinha, e a gente fez mais algumas entrevistas, validações. O processo de iteração está sendo, muita coisa vem da gente, porque, a gente é dessa área, mas aí a gente procura colegas para validar e tal, para a gente ter certeza de que aquilo ali é um problema para outras pessoas, né? Para não ter um viés tão grande. Vou trabalhar. E a gente buscou... Pessoal, tem gente com o microfone aberto. Ícaro, por favor. Vazou alguém aí. E a gente procurou pontos que pudessem ser atacados baseados na nossa proposta de valor, né? Que eu não sei se todos os professores viram, acho que não, porque mudei salas e tal. A nossa proposta de valor ficou como promover o desenvolvimento profissional individual, com recomendações de planejamentos alinhados com os interesses do colaborador e as últimas tendências do mercado. Isso voltado para o colaborador da empresa, né, que vai ser o nosso usuário, e o nosso cliente vão ser as empresas, com o fim de evitar que os colaboradores se sintam estagnados, com a trilha de crescimento clara e que demonstre o quanto ele é valorizado dentro daquela empresa. Certo? Sendo assim, nesse momento a gente começou a se voltar para os nossos concorrentes e analisar onde a gente poderia ter espaço para crescer, né? Na última apresentação a gente apresentou esses dois concorrentes. Primeiro a gente tem o The Grid, né, que é uma plataforma voltada para empresas, ambos são voltados para empresas. E essa plataforma, ela serve basicamente para prestar cursos e desenvolver uma espécie de PDI ali junto com seus colaboradores. E aí tem os mais diversos tipos de cursos. Ele tem uma parte de recomendação de artigos também. E então, no caso, você pode, sei lá, tô trabalhando com back-end, aí você vai lá e pode dizer para o seu líder que você quer fazer isso e ver cursos nessa área de back-end e tal. E a gente também analisou o Docebo, que é basicamente a mesma coisa que o The Grid, eles funcionam de forma muito parecida, só que o Docebo, ele tem esse foco só em cursos, então ele não tem essa questão dos artigos, e ele tem esse LMS aí que ele se diz, que é basicamente um sistema de recomendação, de aprendizado ali para o colaborador, mas eles funcionam de formas muito parecidas. Baseado nisso, né? Baseado nesses dois concorrentes, a gente analisou eles, a gente chegou a abrir lá que um dos nossos colegas ele tinha acesso ao The Grid, no caso. O Docebo a gente não conseguiu, mas a gente entrou na plataforma, navegou pela plataforma e a gente também procurou feedbacks negativos de usuários de ambas as plataformas. E baseado nessa pesquisa, a gente montou uma curva de valor do que seria a nossa proposta e do que seriam as propostas deles, qual é o valor que eles entregam, né? Então a gente vê que ambos têm uma coisa muito forte em complexidade de curso, porque ele tem esses cursos grandes, de várias horas, bem acompanhados a respeito dos assuntos. Eles também têm um forte na recomendação de cursos. O Docebo aí tem essa parte de machine learning para isso e tal. E aí a gente viu que faria sentido para a gente atacar a parte de acompanhamento dos colaboradores, que a gente viu que eles não eram tão fortes, e a parte de foco no PDI e aprendizado a curto prazo, que foi um feedback que a gente pegou, tanto nosso como dos nossos colegas que a gente conversou a respeito disso. Sendo assim,
a gente chegou a um conjunto de funcionalidades, né? A gente usou algumas dinâmicas de geração de ideias para auxiliar a gente nisso, e a gente pegou essas evidências que a gente veio trazendo da curva de valor e fez geração de ideias para tentar encontrar possíveis features que encaixassem bem com aquilo que a gente está se propondo agora. E com isso a gente chegou primeiro à questão de que nossa solução será um web app, certo? Porque questão de desenvolvimento, é uma stack onde todo mundo se encontra mais fácil, desenvolver para mobile é um pouco mais complicado, então a gente vai trabalhar dentro de um web app, e esse web app vai ter 3 features principais, de acordo com o que a gente viu, que a gente vai ter o foco no acompanhamento dos colaboradores, então a gente vai refinar isso para tipo, ter uma forma de acompanhar essas pessoas de forma... tá sendo muito redundante, né? Mas, tipo assim, ter um foco melhor para saber o que é que o colaborador está fazendo, quais são as vontades dele, o que, que ele quer de verdade, se ele quer mudar de front-end para back-end, esse tipo de coisa. A gente vai ter um foco em PDI, porque um dos feedbacks que a gente teve é que, apesar de uma das plataformas ter um pouco dessa coisa de PDI, muitas vezes não ficava muito claro para as pessoas e elas se sentiam meio perdidas, porque, tipo, um dos contras que a gente encontrou é que ambas as plataformas que são nossos concorrentes tinham coisa demais. Então, tipo assim, eles tinham muito conteúdo e aí a pessoa ficava perdida no meio daquilo tudo, não sabia por onde começar. Então, esse é um dos pontos que a gente vai atacar. E a questão de aprendizado a curto prazo é um sistema de recomendação de skills e artigos, porque a gente também viu que as outras plataformas elas são muito focadas em cursos grandes, e nas entrevistas que a gente fez e com os feedbacks que a gente colheu, a gente percebeu que é muito interessante para a área de TI e talvez para outras áreas, isso a gente não sabe, né? O aprendizado através de artigos pequenos, ensinando como se fossem pequenas pílulas de conhecimento, né? Ao invés da gente ter sempre aqueles cursos grandes com várias horas que muitas vezes você acaba saindo do curso porque ele é muito longo ou você não tem tanto tempo para fazer no seu dia a dia. Esse slide aqui estava errado, desculpa. E aí, essa foi a nossa apresentação. Obrigado. Qualquer dúvida que os professores tiverem, alunos tiverem a respeito disso. Muito bom, Zé. Vamos lá, pessoal. Abrimos para perguntas, comentários dos outros alunos. Vocês são quantos? Quantos estão hoje aqui presentes? Quantos estão hoje aqui presentes? Alô, galera Turnover em TI aí. Tá, então, até agora estão 8 pessoas presentes aqui, segundo contagens. Nove comigo, eita, 9 comigo, 9 comigo. 8, 9 comigo, é verdade. Esqueci de me contar. Vocês não vão falar, pessoal? Lembrando que essa é uma parte importante aqui do aprendizado. Os aportes, as contribuições que os demais possam fazer, as dúvidas. Exato. Muito bom, Léo, porque muitas vezes o que a gente... Assim, é importante, muitas vezes são dúvidas que vocês têm, vocês podem perguntar, e assim, parte dos alunos podem ser que sejam aí façam parte da persona, né, desse pessoal. Então é interessante, ó, tem lá um comentário da Rebeca. Se quiserem falar também, fique à vontade, tá? Vamos lá, a Rebeca aqui, achei a apresentação muito legal. O gráfico vocês fizeram a partir dos feedbacks negativos e as conversas que tiveram. Isso, uma pergunta do Ícaro. O que é PDI? O que é PDI? PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. É basicamente você se juntar com o seu líder ou com alguma pessoa que esteja em cima de você para vocês montarem uma trilha de aprendizado dentro da empresa. Para você poder evoluir, ter novos conhecimentos. Às vezes ele direciona suas atividades voltadas para aquilo que você quer aprender. Basicamente isso. Léo? Acho que não... Alguém mais quer? Um aluno? Vamos lá, Léo. Manda ver. Bom dia. Eu vou direto aqui. Que isso aqui também é válido para os demais grupos. Você gastou, fiz aqui as contas, 1,5 minutos falando do que já foi, que nós íamos fazer tal coisa, prometimos tal outra, aí pensamos isso, mas já não vai, e aí passou 1,5 minutos. Fora de que sobrou mais outro 1,5 minutos,
que você poderia ter explicado melhor algumas questões aqui referentes à sua apresentação. Em resumo, o que eu quero dizer? Toda vez, faz de conta que isso aqui é uma peça de teatro, onde você começa a contar a sua história desde o início. Sim, não tem que explicar muito se mudou, se trocou, se fez, se não, enfim. Você vai ao ponto, certo? Que é basicamente explicar qual é o seu problema. No caso do grupo, acho que ainda não conseguem explicar exatamente qual é o problema que vocês querem atacar. Vocês falam que existe alguma coisa em relação a turnover, que existe interesse na área de ter um plano de crescimento individual, né? Que isso entendimos foi aqui no final, porque alguém perguntou, mas não explicitam concretamente qual é o problema, certo? Entendi. Vocês passam diretamente a falar de uma proposta única e apresentar dois concorrentes, mas nós não temos como entender. Talvez está faltando colocar aqui, já que vocês fizeram essas entrevistas, coloque aqui os depoimentos, o que vocês aprenderam nesse processo de entrevistar colegas que estão imersos, que estão pensando em fazer um plano de carreira, que estão na área de TI, etc. Certo? Então, traga essas contribuições aqui para a sua apresentação, dizendo, olha, entrevistamos tantas pessoas, e elas falaram que existem essas e essas preocupações, que elas gostariam de ter isso e aquilo, enfim, certo? E aí, então, claro, parece, no final das contas, é que você pegou duas concorrentes e você vai tentar fazer algo, né, para atender um pouco diferente do que elas já fazem, né? Se você colocar a sua curva de valor, você vai perceber rapidamente, ou seja, eu teria uma pergunta para vocês. O que vocês fazem de único, diferente, que ninguém mais está fazendo? Certo? Porque foco no PDI e aprendizado de curto prazo, tem um concorrente aqui forte que também faz, né? Então, tá. Então, temos que colocar coisas que ninguém faz. Por exemplo, algumas pistas que vocês deram aí. Como que seriam essas tais pílulas de aprendizado? Será que o Digrit faz? Ou outro concorrente faz? E como que isso se encaixa na visão dos usuários? Se isso faz sentido para o usuário. Então, é uma questão que você vai triangulando as coisas. Você vê um concorrente, você propõe algo que esteja dentro de um oceano azul, algo único, e daí você pergunta ao seu usuário, olha, isso faz sentido para você? Aí o usuário vai dizer, não acho maior sentido, acho que isso é massa, sei lá. Aí você, com isso, estrutura melhor a sua proposta. Acho que era isso, mais ou menos. Só duas coisas. Eu posso dar contra-resposta e explicar o motivo. É. Tipo assim, essa parte de problema, ela estava especificamente na última iteração que a gente fez, que foi na última apresentação. Então, tipo, a gente colocou depoimentos, a gente colocou parte das entrevistas para apresentar tudo e para dar uma contextualizada. E aí, tipo, eu tô só meio querendo entender um pouco do feedback para poder saber como é para montar as apresentações, porque, tipo... Você monta todo completo. Porque tem gente que diz pra gente, ó, você tem que dar uma recapitulada no que fez, tem gente que diz pra... Aí o senhor disse pra gente agora que é pra ir direto ao ponto, eu quero entender mais ou menos qual certo. Quando eu falo ir direto ao ponto, é que você vai contar a história desde um começo. Mas não como, olha, na primeira quest fizemos isso, na segunda... Não, você está trabalhando um problema. O problema vai ser o mesmo desde o início do semestre até o curso terminar. Então, qual é o problema? À medida que avançamos, semana a semana, com as quests, você vai acrescentando elementos na narrativa, vai tirar outros elementos que não fazem sentido mais, e vai compondo, arranjando a narrativa de forma clara, de tal forma que quem não esteve, por exemplo, assistindo a sua apresentação em semanas anteriores, vai ter uma compreensão completa do que vocês estão fazendo, certo? Porque você vê que aqui os grupos mudam dinamicamente, então você vai estar contando a mesma história toda semana, acrescentando os elementos da quest. Certo.
Isso. Aí só a outra coisa que é tipo, pelo entendimento que a gente tem até das outras disciplinas e tal, dessa parte de Oceano Azul, Oceano Azul não necessariamente é algo que ninguém faz, mas é algo que as pessoas não fazem tão bem, como, por exemplo, o Nubank. Nubank surgiu a partir de um Oceano Azul, que era ter um tratamento mais pessoal ali, voltado para jovens e para jovens adultos, certo? E isso foi o Oceano Azul do Nubank, que tipo, não necessariamente era algo que ninguém fazia, mas era algo que as pessoas faziam errado, ou tinham pontos ruins e tal, e eles decidiram atacar essa parte. E Ok. aí, no caso, Vamos então trazer para teu caso aqui. O que que vocês observam? O que que a Tigre faz diferente do que vocês estão pretendendo entregar? então, a Degree ela faz essa parte de cursos, ela tem um pouco da parte de PDI, mas a gente viu várias reclamações sobre isso, dizendo que não é algo tão completo, e a gente também viu essa parte de aprendizado a curto prazo de muita gente reclamando que, tipo, os cursos são muito grandes, as pessoas ficam perdidas na plataforma, tem muito conteúdo, e a gente ia se Beleza. voltar para fazer uma coisa mais enxuta disso e atacar esses dois pontos, porque são pontos que o outro concorrente da gente, tipo, o Docebo, não tem nada, tipo, ele não tem foco em PDI, Ok. não tem. Então, talvez mude a sua estratégia de comunicação e tente deixar mais explícito isso. Certo. Mas, assim, no Oceano Azul você tem que propor alguma coisa que ninguém tem. Tanto que umas formas de montar, né? É o que eu vou eliminar, o que eu vou reduzir e o que eu vou oferecer que ninguém oferece, tá? Uhum, A ideia é de você fazer uma proposta de valor única. Então, assim, entendi. se alguém já oferece, ela não é única, entendeu? A Uhum. menos que você combine elementos diferentes. Mas eu acho que, em relação ao que você perguntou do feedback do Léo também, eu acho que você tentou tomar o cuidado de trazer uma introdução para a gente que estaria chegando aqui vendo pela primeira vez ou vendo novamente, porque ele falou assim, usa melhor o seu tempo e no final, se tiver uma pergunta, a gente faz para você aqui. Eu Certo. também concordo com o Léo, e você fala muito da temática de turnover em TI. Isso aí é uma temática maior que relata um grande problema. E acho que o que você precisam trabalhar mais é qual é a causa raiz do problema. O que leva as pessoas a saírem prematuramente de uma empresa ou outra? Esse é um problema difícil de quantificar. É que nem o problema da evasão dentro da universidade. Quando a pessoa decide sair do curso, ela já saiu. Então, você, às vezes, não consegue detectar. Então, você vem numa linha em que as pessoas relatam, mas nem sempre as pessoas colocam direto, entendeu? Uma coisa é o que leva as pessoas a sair prematuramente de um emprego para outro. É a questão de ter um desenvolvimento profissional, entre aspas, somente, ou não. Assim, e aí eu queria que vocês trouxessem. Você traz o Degree e o Docebo, e falando o que elas oferecem. Mas o que acho que vocês precisam, talvez, trabalhar, ou precisam é forte, mas talvez o que seria interessante para vocês trabalharem, porque a narrativa que escolhe são vocês, seria interessante mostrar o porquê que o Degree e o Docebo eles contribuem para reduzir o turnover nas empresas. Então, assim, entendeu? Mostrar, olha, a causa das pessoas é que as pessoas se sentem talvez defasadas e não se sentem talvez em desenvolvimento. Estão estagnadas, não crescem, procuram um emprego como oportunidade de crescimento pessoal. Se for isso, você oferecer trilhas de desenvolvimento pessoal pode ser que resolva ou atenda essa dor ou esse desejo, né? Agora, se não tiver claro essa razão do porquê isso, fica difícil para a gente entender como é que isso conecta com essa proposta de valor, conecta para resolver o problema. Ou talvez não somente só retardar, porque uma coisa é evitar que o cara saia, outra coisa é fazer com que ele fique lá 3 meses a mais para fazer um curso. Então, uma coisa que acho que é uma pista boa para vocês é tentar entender. Porque a gente vê muita gente falando, olha, tem as questões de sentir estagnado, mas também tem aquelas questões da pessoa não se sentir que o trabalho que ela está fazendo tem um significado, ou que ela está ali só enxugando gelo, ou ela está ali só sendo mal remunerada, perdendo tempo, principalmente nessa área de TI que está superaquecida, né? Então é interessante talvez identificar o foco. Eu também, a PDI você já respondeu, eu queria que você explicasse o seguinte, você falou, olha, a gente vai escolher o Web App porque é uma stack que a gente tem mais familiaridade. Isso pode ser até um critério que entre na escolha de vocês interno, mas não deve ser o principal. Ir para um caminho web app atende a dor dos usuários?
Então, atende, tipo, a gente queria alguma coisa que as pessoas pudessem acessar como uma plataforma e a gente vendo os concorrentes, a gente viu que o web app, tipo, páginas eram coisas que as pessoas já usavam, então a gente não ia ter que O, ditar uma nova forma de o utilização. fato das pessoas já usarem não quer dizer que elas sejam satisfeitas. Por exemplo, eu Realmente. ainda marco consulta telefônica com o meu médico pelo telefone, mas eu gostaria de não ter que ligar, entendeu? Cuidado Uhum, só com o que vocês colocam. Não é uhum, o fato de a gente saber que existe não quer dizer que é a melhor forma de fazer. Então, uhum. assim, eu acho que pelo que vocês apresentaram, faz sentido total ser um web app, mas é interessante que vocês, se vocês chegam e falam assim, olha, a gente consultou os usuários e viu que dessa forma é melhor do que um aplicativo, por exemplo. Beleza, massa. Mas se o que for matador para o usuário for um aplicativo, faça um aplicativo, porque no final das contas você quer resolver o problema, entendeu? Uhum. Então, e quando você fala a questão dos artigos, veja bem se é isso que vai reter o cara. Tipo assim, porque se for um artigo aberto, tipo aquele Towards Data Science que tem lá no Medium, é fantástico, mas é aberto para todo mundo, entendeu? Então veja se o que você está colocando precisa ser por esse canal. Fica Uhum. essa reflexão para vocês, tudo bem? Eu já falei Bem. bastante. Rapidinho, só uma dúvida aqui em relação à curva de valor. Eu vejo que no extremo esquerdo você diz que não vai fazer recomendação de cursos, certo? Uhum. E a grande inovação ou a grande proposta de vocês é aprendizado a curto prazo. A pergunta é como que vocês imaginam fazer esse aprendizado? Então, foi justamente aquela parte lá que eu falei na apresentação de que a gente, entrevistando as pessoas, a gente percebeu que muita gente hoje consome conteúdo e aprende conteúdo usando artigos do Medium, usando textos menores, que não são necessariamente cursos. A nossa ideia de curso aqui é uma coisa de, um curso de 4 horas, que é um vídeo gigante que você vai ver, que vai ter uns exercícios e alguma coisa, e esses artigos são voltados para coisas mais simples, coisas de 10, 20 minutos que você pode ler ali numa pausa ou exercitar esse tipo de conteúdo, e depois voltar normalmente a trabalhar ou fazer outra atividade que você queira. Primeiro, eu estou meio perdido aqui. Onde é que levanta a mão? Porque eu estou querendo falar aqui e não consigo. Reactions, aí tem uns Sim. iconezinhos. E que mais? Só vou tocar aqui. Reactions, aí aparece pop-up menu que diz Raise Hand. Puta, aqui não está aparecendo, não. Então, deve ser os pontinhos lá no... É a versão, É a versão antiga. Está na versão antiga, tem que atualizar. Não, mas tudo bem, deixa eu só fazer um comentário. A apresentação que eu vi no dia 14, tanto eu quanto o Cristiano não identificamos um problema. Eu também não estou identificando o problema aqui. Ou seja, turnover, vocês estão dizendo que é alto em comparação com o quê? Porque o mercado dinâmico como o americano, o turnover é alto, mas é considerado um aspecto positivo do mercado. Ou seja, se você olha para o mercado brasileiro, a legislação trabalhista inibe o turnover. Ou a empresa contrata assumindo uma série de encargos sociais e uma burocracia esquisitoide, ou então não contrata, aí fica aquela coisa de contratar pessoa individual ou persona jurídica. Enfim, não está explicado que turnover é um problema. Vocês estão me ouvindo? Que meu microfone está com problema. Estou ouvindo, claro. Tranquilo e claro. Então, Vê justamente só, o Zé está dizendo que não está claro que isso é um problema. Agora, que de fato é um problema, entendeu? Sim, mas não está explicado, Gilber. Gilber, não, assim, não está específico. Tá, a temática, o problema mas assim, o que leva as pessoas a saírem, turnover é o seguinte, assim, saírem prematuramente da posição de um lugar para o outro. Porque para o empregador é uma professor, desgraça, entendeu? Na verdade, para o empregador, qualquer turnover acima de 0 é ruim. Agora, hoje, como a gente está numa linha, como eu falei, o setor de TI está em torno de 30%, você investe para contratar as pessoas, para treinar as pessoas vão embora, entendeu? Esse é o drama. Agora, eu concordo, Fernando, e por isso que eu coloquei um link aí no chat,
Porque tem vários trabalhos, gente, estudando turnover, entendeu? Existem publicações na área elencando justamente o que Fernando levantou, que são quais são as motivações que fazem as pessoas irem embora, quais são as motivações que fazem as pessoas ficarem. Então, isso é uma literatura que vocês podem olhar. E, claro, por exemplo, eu passei, não sei se foi, porque tem dois grupos diferentes, mas eu passei o contato de alguém do César. O César tem dados e coisas sobre ele que vocês podem conversar para entender se a realidade aqui em Recife ela é diferente dessas outras motivações de turnover que você encontra no resto do Brasil e no resto do mundo. Gente, só uma questão. Eu entendi os feedbacks de vocês, tipo, dessa parte. A gente deveria ter deixado mais claro o problema, mas, assim, muitas das coisas que vocês estão perguntando estavam na apresentação da semana passada. Tipo assim, essa questão de por que turnover é ruim para empresas, tudo isso a gente apresentou semana passada quando a gente explicou por que esse seria nosso problema. Aí, tipo assim, a gente não viu sentido em ficar trazendo, tipo, toda a apresentação passada. Mas vocês têm que fazer isso toda vez. Entendi. Vocês têm que fazer isso toda vez. É o seguinte, você sempre faz um resumo das passadas e gasta mais tempo na atual. Aí, na próxima, você faz um resumo das passadas, inclusive a última, e vai para a atual. Isso eternamente é assim. Você tem que sempre supor que o cara que está diante de você nunca ouviu falar você do que você quer fazer. Certo. Agora, é um resumo, entender se assim, qual é o meu cliente, qual é o meu problema, qual é a minha proposta de valor. Aí, depois eu explico o que é que eu queria fazer. Na próxima, você vai fazer a mesma coisa do seu MVP e vai avançar para o modelo de negócio, etc. Tranquilo. É um processo argumentativo, né? As pessoas que estão assistindo têm que ser convencidas. Certo. Pessoal, deixa eu só pular um ponto aqui que eu acho que é interessante. Meninos, para vocês que estão... Primeiro, bom dia também. E para vocês que estão fazendo essas apresentações, lembrem-se, os professores falaram isso várias vezes. Existe um rodízio de professores em cada semana, não sei se vocês estão observando. Uhum. E à medida que isso acontece, os professores eles vêm com um olhar diferente para tentar colaborar com o que vocês estão passando. É por isso que essa recapitulação ela tem que existir, mas evoluindo, sempre evoluindo, como eles estão colocando aqui, certo? Esse é um aspecto que vocês têm que estar, todos vocês têm que estar atentos. Agora, sobre o teu trabalho, eu realmente queria te perguntar o seguinte: dá uma olhada na tua proposta de valor e pensa assim, nessa proposta de valor, quais das duas features, só duas assim, eu faria que seria mais importante, que caracteriza meu produto, que diz que eu sou o cara que vai navegar, nadar no Oceano Azul, tranquilo, mesmo tendo concorrente que faz uma coisa parecida, mas é uma gambiarra. Pensa em pelo menos duas, prioriza elas, em ordem mesmo, em ordem. A mais importante é essa, a segunda mais importante é essa. Associa ela bem direitinho com o que tu estás fazendo, entendeu? Para fazer essa comparação. Acho que isso vai te ajudar com o foco. O foco é que eu acho que é a palavra-chave. A segunda pergunta é, como foi a questão dos artigos que a gente passou para vocês? Vocês chegaram a dar uma lida nisso? A gente deu uma lida nos artigos, a gente, tipo, absorveu eles de informação, mas como hoje a gente já estava na parte de feature que a gente ia apresentar, então a gente, basicamente, muita coisa que a gente viu nos artigos corroborava um pouco das coisas que a gente já tinha pesquisado, de motivações para sair das empresas e tal, esse tipo de coisa. Então a gente não leu e absorveu, mas tipo, não entrou nem citou na apresentação, porque assim, eles dizem respeito a tipo, a interação passada do processo aqui da gente. Tá. Não se preocupa com o lance de interação passada não, tá, pessoal? Interação passada, olha, tudo que passou pode voltar a ser o presente. O importante é estar alinhado com o que você acredita que está correto e você ter evidências para poder suportar isso. E voltar uma fase é normal, mas o importante é você estar no caminho certo, viu? E com base, com subsídio para poder dizer, a gente voltou, mas a gente voltou por causa disso, porque isso aqui era crítico, está aqui nesse trabalho, está aqui na opinião do usuário, entendeu? Uhum. Então, é só essa contribuição que eu dou para vocês hoje. Muito bom. Vamos passar para o próximo grupo já. Deixa eu parar a apresentação aqui.
quem vai ser o apresentador? Sim, é o grupo de igualdade de gênero. Ok, pode colocar sua apresentação, por favor? Espera aí, eu já vou. Aqui. Tá vendo a minha tela já, né? Deixa eu ver aqui para compartilhar um minutinho só. Vocês estão vendo? Sim. Pronto, então eu posso começar? Quando queira. Pronto, bom dia a todos. Meu nome é Lígia, eu represento o grupo Igualdade de Gênero em TI. Então, na semana passada, nós trouxemos a nossa proposta única de valor, que é uma plataforma para ajudar meninas do ensino médio e suas famílias a descobrir as oportunidades e competências da área de TI reunidas em um só lugar. E o nosso problema? Atrair mulheres para a área de TI. Então, de acordo com pesquisas, de acordo com a USP, na década de 1970, cerca de 70% dos alunos do curso de Ciências de Computação no IME eram mulheres, mas hoje apenas são 15%. Segundo a presidente da Comissão de Graduação do ICMC, Simone Souza, o baixo número de alunas no curso já vem desde a escolha no vestibular. De acordo com a USP, entre as décadas de 70 e 80, houve uma grande inversão nos gêneros da área de tecnologia no mundo todo, mesmo a época em que surgiu o computador pessoal. Antes, o computador era associado à função de secretariado, e a sua chegada na casa das pessoas popularizou o uso pessoal das máquinas, principalmente com a finalidade de jogos, associando a marca do masculino. Um estudo realizado pela Universidade de Louisiana investigou o porquê o número de estudantes mulheres em ciência da computação da universidade tinha diminuído, mostrando que as meninas são menos estimuladas às carreiras de TI. Então, o que se deve a isso, né? Propagandas midiáticas, educação escolar e a própria família, elas influenciam na criação de um estereótipo de que homens são melhores na área de exatas, enquanto mulheres se dão melhor na de humanas. No Brasil, cerca de 56% dos estudantes que ingressam em uma universidade desistem ou trocam de curso no decorrer da graduação. Na área de TI, 69% dos universitários desistem do curso, e entre as mulheres, esse número é de 79%. Quanto menos mulheres, maior a desistência da carreira em TI. Uma pesquisa indicou que a cada 10% a mais de mulheres em uma classe, a diferença de gênero se reduz em 2% o índice de desistência de mulheres. Então, diante dos dados que trouxemos, nós fizemos a seguinte jornada de uma menina do segundo ano do ensino médio. Então, primeiro, ela se depara com a falta de informação. Então, ela se pergunta, a área de TI precisa saber de matemática, tem que saber inglês, tem que saber física, tem que saber de informática. O que faz uma pessoa de TI? É uma área bem remunerada, os cursos são reconhecidos, tem mulheres referências na área. Aí, no outro momento, ela se depara com a falta de incentivo. Tipo, ela escuta, você deve escolher uma área menos difícil, é uma área muito masculina, as mulheres não têm raciocínio lógico matemático, você não será valorizada por ser mulher. Então, o nosso objetivo é desmistificar a área de TI. Então, ela, ao passar por essa fase, desculpa, as mulheres, ela vai ver que as mulheres elas possuem mais qualificações que os homens, elas vão descobrir como adquirir informação sobre as profissões na área de TI, como obter informação em um único lugar e como a escola ela pode contribuir nesse processo. Então, diante de toda a informação que ela vai coletar, ela vai poder ter uma identificação profissional. Então, ela vai ver as mulheres referências na área, com história parecida, ela pode participar, conhecer de grupos de mulheres de TI, programas de incentivo e desenvolvimento para mulheres. E, diante de toda a informação, ela vai ter escolher seguir na área de TI ou não. Então, existem inúmeras iniciativas. A que mais parece com a nossa são as meninas digitais, que elas também incentivam, né, projetos que trabalhem com meninas do ensino médio.
Então, mas como fazer chegar a elas, essas informações? Então, tem um projeto de lei que foi aprovado esse ano no Senado, que é a PL 840, de 2021, que torna a política de Estado e incentiva a participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. Então, o que propomos? Nós reformulamos a nossa proposta única de valor e fizemos o seguinte: é uma plataforma integrada com escolas de ensino médio para ajudar meninas a terem o primeiro contato com a área de TI. Por que mudamos? Porque observamos que a escola é um meio principal para que as meninas elas tenham conhecimento e tenham acesso a essa informação. E a escola, como provedora de conhecimento, e como essa lei também está incentivando isso a ser incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, isso ainda traz um incentivo maior, principalmente para as meninas, para terem conhecimento nessa área. Então, o que será abordado na nossa plataforma? Sessão informativa sobre a história de TI, jogos educacionais como primeiro contato, desmistificar a questão de gênero, incluir os meninos em como acolher e tratar as meninas, mostrar as possibilidades de trabalho na área, listar iniciativas existentes para ingressar na área. Então, é isso. Muito obrigada. Ô, Lídia, só para informação, você teria ainda 2 minutos e 3 segundos para falar mais coisas. Comentários, perguntas da plateia, por favor. Professores? Eu tenho 2 comentários rápidos. Legal, eu acho que vocês estão num problema bem interessante, dá para fazer coisas legais, porque é bem focado. Agora, não ficou claro para mim, Lígia, em que aquilo que vocês estão propondo é único. Vocês não fizeram a curva de valor, que ajuda a refletir isso, mas, digamos, eu vi a proposta, mas como existem outras iniciativas, em que é que a iniciativa de vocês é diferente? Qual o molho secreto de vocês? Isso é uma primeira pergunta. E depois a noção de plataforma, eu achei muito vaga ainda para mim, como produto, entendeu? Eu entendi, é um espaço onde vai ter uma parte de explicação, uma parte de jogos, mas para mim ainda não está muito claro o que é que vocês estão, de fato, propondo. Oi, professor. Veja bem, a nossa proposta é única porque a gente vai trabalhar diretamente com as escolas. Hoje em dia, não existe, assim, nas escolas, um projeto que trabalhe isso, que desenvolva isso, tanto para meninos como para meninas, certo? O que as Minas Digitais, elas fazem, elas são projetos isolados, entendeu? E não é assim, não é como fosse uma disciplina, não é algo assim que faz parte da grade curricular da escola. Então, o que a gente está propondo é que seja algo fixo nas escolas e que seja um trabalho contínuo e que não seja apenas um projeto isolado, porque existem várias iniciativas, principalmente de universidades, a gente pesquisou vários artigos que fazem esse projeto, mas é isolado para comprovar que realmente não existe incentivo. Então, mas não tem um projeto assim fixo. Então, a nossa proposta é isso. A gente não fez a curva de valor, a gente vai trazer na próxima quest, porque como a gente mudou a nossa proposta de valor, então a gente teve que voltar um pouquinho. Então, a gente vai trazer isso. Então, as funcionalidades para poder mostrar às meninas, porque, veja, existem todas essas informações bem espalhadas. E assim, eu acho que até para nós, meninas do próprio grupo, a gente descobriu isso mais, porque a gente teve que fazer parte dessa disciplina e escolher esse tema. Então, está tudo muito diversificado, muito espalhado. E, assim, como as meninas não são incentivadas a isso, elas pouco buscam essa informação. Então, reunir tudo num só lugar vai fazer com que desperte o interesse delas nesse conteúdo. Porque, para elas buscarem isso, está difícil, entendeu? Existem muitas iniciativas. Você pesquisar, existe um monte de coisa.
e até gratuito, mas há pouca procura. Eu entendi, Lígia, mas aí eu dou umas dicas, assim, sugestões. Um é que vocês precisam reformular a proposta única de valor para que fique... Se vocês acham que a novidade é estar integrado, porque agora eu entendi o que você quis dizer, integrado com a escola, é como se fosse uma disciplina, ok? Então, se é isso, o objeto, vamos dizer assim, de vocês não é uma plataforma só. Concorda comigo? Porque uma plataforma é um negócio que não tem necessariamente, não está necessariamente integrado. Se você disser não, aí você tem que desenhar essa plataforma para funcionar como uma coisa concreta. Embora como se fosse, professor, um projeto dentro da escola. Entendeu? Não, assim, entendi, um projeto eu entendi. Eu certo. entendi. Eu só acho que você precisa reformular a proposta de valor e precisa explicar melhor o que é que isso. E precisa detalhar melhor o que é que tem nessa dinâmica. Vamos supor que eu sou uma escola, você é essa pessoa que vai prestar esse serviço, eu vou dizer, eu vou contratar vocês, Lígia, para a gente botar essa disciplina aqui dentro da escola, entendeu? Aí, o que é que vai acontecer? Tem uma aula uma vez por semana, tem esse tipo de atividade, tem esse tipo de jogos. Lembrando que nas escolas tem coisas como robótica e outros, já tem iniciativa desses coisas. E lembrando também o seguinte, que sou eu como escola que vou adotar e pagar por isso, talvez, não sei se eu vou pagar os alunos, isso é uma coisa que vocês vão ter que também, tem que ter um valor para a escola isso aí, entendeu? Tem que estar incorporado no discurso qual é o valor para a escola. E eu vou logo dar a dica. A dica é empregabilidade, entendeu? Então, se a pessoa vai para essa área, é uma área que ela sabe que vai ter emprego. Então, se a escola dá uma oportunidade de despertar o interesse da pessoa por essa área, isso a escola pode vender assim para os pais, entendeu? Eu acho que vocês vão ter que ter esse segundo stakeholder também com discurso para ele, não só a menina, mas também a escola e o pai da menina, entendeu? Certo, ok. Obrigada, professor. Nada? Oi, eu ia falar, quer dizer, ia não falar aqui, aproveitar também, mas eu vou um pouco na linha do que o Geber colocou também. Acho que é interessante vocês, que eu falei também para outro grupo, isso não é só para vocês. É interessante que vocês conectem a solução de vocês, ou a proposta de solução de vocês, com as dores e desejos. Vocês trouxeram bem essa questão do problema das meninas não procurarem na TI. Vocês têm várias hipóteses boas. O que acho que falta é vocês fazerem evidências de que o caminho que vocês estão buscando abordar o problema, ele de fato vai engajar. No seu discurso ainda está muito, eu acho, o que é tipo um projeto na escola, mas que evidências de que essa abordagem vai de fato atacar o problema, entendeu? Eu acho que é isso que falta aqui em relação ao método. Veja, a gente tem artigos, sim, que comprovam que isso é eficaz, que trouxe, que estimulou mais as meninas, despertou mais nas meninas no ensino médio, né, o desejo por áreas de tecnologia. Foi feito... Não, tudo bem. Mas, Lígia, vamos lá. Não, beleza, você tem artigos que trazem a coisa num cenário mais amplo. Você tem artigos de Recife, tem artigos do Brasil, ou um artigo americano? Outra coisa. Artigo do Brasil. Massa. Vocês procuraram alguma escola daqui e tem alguma escola, talvez, interessada nesse tipo de abordagem? Não, a gente ainda não procurou, porque como a gente mudou a nossa proposta de valor, então a gente não deu tempo de a gente ver então, isso. é esse o ponto. Vocês podem vai chegar um momento em que vocês vão fazer uma escolha, mas só que é legal que vocês façam essa escolha baseado no que vocês estão coletando de evidência e que vocês validem. Então, vão atrás vá atrás desse público-alvo. As alunas do ensino médio, façam uma pesquisa com elas e vejam o que vocês estão... Tentem mostrar ou coletar evidências de que o que vocês pretendem oferecer, de fato, vai ter algum impacto lá.
procurem essas alunas, procurem as escolas para ver se faz sentido. E eu acrescentaria, Lígia, se vocês têm os artigos que mostram o que funciona, apresenta rapidamente, põe no slide os principais resultados, porque para a gente importa que vocês não tomem decisões na beira, entendeu? Então, se você tem uma fundamentação, porque entrevistou pessoas, porque tem um artigo aqui no Brasil que mostra que determinada coisa ajuda, todas essas evidências vocês têm que trazer, entendeu? E tem um elemento que eu falei que eu acho que está faltando no discurso, que é a empregabilidade, entendeu? Porque a gente entendeu que tem uma cultura que não incentiva a mulher, as meninas a virem para a área de tecnologia, isso está bem claro. Mas por que é importante elas irem para essa área? Porque pode ser que tenha uma cultura que não incentiva as mulheres irem para a área de couros e tanantes. Tudo bem, mas também não tem interesse em mandar as meninas para essa área, entendeu? Então, eu acho que está faltando um elemento no início também do discurso. Era um ponto que eu anotei aqui, mas esqueci de dizer. E é a oportunidade que você tem de trabalhar numa área que é sempre demandante de pessoal, é sempre deficitária. Isso, mas não vejo isso como um desistir, pelo contrário, vejo isso sim. Agora que vocês pivotaram um pouco, estão indo lá, vão atrás disso, foquem esforços em ouvir das pessoas, sejam todas as partes interessadas no processo, sejam as adolescentes, sejam as escolas, e coletem evidências, porque numa dessas vocês podem descobrir até coisas que não foram captadas por esses estudos e que possam ter até mais valor para elas. Beleza? Beleza. Zé Carlos e Emanuel. Professor Zé Microfone, Carlos, Zé. está mudo. Desculpe, esse meu sistema está atrasado mesmo, vou mudar. Bom, eu já tinha falado 15 dias atrás que essa é uma temática interessante, mas Geber colocou 2 pontos que são centrais e você poderia trabalhar melhor. Primeiro, vocês buscaram a noção de plataforma, mas o conceito de plataforma representa uma interação entre 2 lados de algo. Então, como ainda não existe um outro lado, então a noção de plataforma fica vaga. Agora, se vocês incluem no raciocínio de vocês as empresas, aí traz para o raciocínio aquilo que Geber está falando, ou seja, vocês fazerem a interação entre meninas, escolas e empresas. Aí sim tem um grau de inovatividade, vocês articularem novas coisas na relação entre empresas, escolas e meninas. Então, a partir daí, desse elo, você constrói uma plataforma, mas você precisa criar coisas para que essas interações existam. E aparentemente, o mercado não está fazendo isso bem. Então, nesse sentido, Geber já deu a dica aí, falta vocês costurarem melhor essas coisas para apresentar uma proposta de valor mais sedutora. Certo, professor, ok. Obrigada. Inclusive, Lígia, na linha do que Zé falou, na hora que vocês forem desenhar o modelo de negócio de vocês, você ter a empresa nas equações, não só conceitualmente faz todo sentido, mas pode ajudar muito a fechar as contas. Certo. Manuel. Meninas, eu achei massa a proposta, como sempre, né? Agora, eu acho que boa parte que eu ia perguntar, os professores já contemplaram, é só uma trilha que eu acho que é legal, é vocês pensarem nas possibilidades, né? Quando vocês elaborarem esse caminho, as possibilidades que existem para as meninas na área, deixar isso claro, em seguida que tem as capacidades necessárias, que isso está claro. Agora, tragam exemplos reais e tragam a recompensa. Porque muita coisa é baseada em recompensa. Eu ouço muito, porque fulana de tal quer fazer medicina, que né, direito, medicina, uma das áreas muito preferidas.
Porque tem bom trabalho, porque a recompensa é boa, o judiciário é muito bom, né? A empregabilidade no judiciário é muito boa. Na área de TI, será que a gente teria recompensas para mulheres empreendedoras, para meninas empreendedoras também, né? Como é que essa plataforma de vocês conecta a vontade com meninas que querem não só desenvolver, mas serem empreendedoras também? Emanuel, tu tá tirando de onde essa ideia de empreendedora? Não tá na proposta delas, não, isso. Não, então, eu estou perguntando, é uma pergunta. Tem isso Não nessa tem. geração. E eu não Não, sei a se gente, devia ter, não, entendeu? Assim, só para a gente não. a A gente gente, tem que deixar as meninas andar com as pernas dela, nesse sentido. a gente tá assim, pensou assim na plataforma ter essa questão, como os professores estão falando, da questão de mostrar que tem vagas, do incentivo a empresas, mostrar que a área você ganha dinheiro com ela e pode ser bem sucedida. Isso a gente já estava pensando assim. A questão do empreendedorismo, não, isso pode ser assim, futuro, lá na frente, se caso dê certo, seria também uma boa ideia, mas no início nós não pensamos nisso. Aí pronto, é basicamente isso. Certo. Obrigada. Beleza? Mais alguma coisa? Vamos passar para o próximo grupo, por favor. Quem que vai? Antes, o grupo das meninas, quantos participantes temos hoje aqui na sala? Gente, Respondam aí no chat, por favor. 6 estamos em pessoas. 6. É isso? isso. Beleza. Quem que vai apresentar? Próximo Opa, grupo. agente de segurança pública, tá dando para escutar? Sim. Certo, eu vou compartilhar aqui já. Ok. Tá dando para ver? Vai começar quando quiser. Tá certo, vou começar agora. Bom dia, eu sou Vinícius, eu vou estar apresentando aqui pela equipe de segurança pública. Primeiramente, a gente procurou entender como as pessoas lidam com segurança quando elas vão sair em viagem. E daí a gente fez pesquisas com formulário e também buscamos ouvir diversas pessoas, desde especialistas na área de segurança até pessoas comuns mesmo, para ver como se dá esse comportamento. E dos dados que obtivemos, vimos que boa parte se sente inseguro a andar em áreas desconhecidas e que uma quantidade considerável já teve problemas de segurança em viagem. E visto também os depoimentos que a gente conseguiu, a gente vê também que boa parte de segurança se dá também pela falta de policiamento, pelo baixo fluxo de pessoas, pela má iluminação do local e também desconhecimento do mesmo. Com isso, a gente chegou em Jackson. Ele mora em Recife, trabalha na engenharia, na construção civil, e no seu tempo livre ele ama conhecer novos lugares, mas frequentemente se depara também com esse fato de não conseguir se decidir se um lugar é inseguro ou não para ele. E, dito isso, a gente identificou e se propõe a atacar esse problema, que é o do sentimento de insegurança e de desinformação sobre áreas perigosas da cidade. E, naturalmente, o nosso público-alvo é o de turistas e de pessoas que procuram
conhecer novos lugares. Daí a gente buscou encontrar ferramentas que, de certa forma, trabalham que lidam, de certa forma, com esse problema. E daí a gente primeiro teve o Citycopy, que é um aplicativo onde o usuário pode emitir alertas e também receber notificações desses alertas em zonas de interesse. Onde tem o tiroteio, o OTT, que também é similar ao do Citycopy. Você também pode dar alertas e também usa esse conceito de segurança feito pelo cidadão e de compartilhamento de informações pelo usuário. Temos também o CCONet, que é um sistema de gestão de guardas municipais. Ele é de uso exclusivo da Guarda Municipal e está aplicável em algumas cidades. E ele oferece ferramentas de gestão para facilitar o trabalho da polícia. E também a gente viu também o 53 Cidadão, que também pelo esse mesmo grupo do CCONet, que permite ao cidadão também a fácil interação entre a guarda e o usuário, nessa questão de chamar de emergência e também de receber notícias de fatores importantes de áreas de risco também. E com isso a gente também delineou alguns fatores e alguns valores que a gente viu que são importantes, de certa forma tangem o nosso problema. Dentre eles a inteligência para a segurança para órgãos de segurança pública, da gestão das ocorrências pelo usuário final, a capacidade de notificar novas ocorrências em localidades próximas, visualização analítica dos dados, facilidade de identificação do risco, confiabilidade dos dados e a variabilidade das fontes. Essa de confiabilidade e variabilidade que a gente notou são dois valores que andam juntos, mas que a gente atribui se aquele dado é de fato bom, eu posso usá-lo, ele não é algo que é simplesmente inventado, sei lá, como do alerta, que eu posso, sei lá, inventar esse dado, e a variabilidade vai mais para essa questão de quais fontes, de quais lugares você está pegando esses dados. Por exemplo, do CCONet, e muitos desses aplicativos só vão estar tangendo essa parte de pegar apenas uma fonte, ou de só olhar alertas que os usuários colocam, ou de só olhar boletins de ocorrência, ou de só olhar fatores de policiamento, de iluminação, de fluxo de pessoas. Então, a gente viu que nessas soluções, elas pecam nesse aspecto de não ter, pegar o recurso de várias fontes de dados. E daí a gente, além da gente conseguir também o gap, que a gente pode estar investindo mais para ter mais valor em relação aos concorrentes, a gente estabeleceu nossa proposta única de valor como a inteligência e a visibilidade com informações confiáveis. Que aqui no caso, muitos desses aplicativos que a gente percebeu são apenas um mapa cheio de notificação não de notificação, mas de pontos de ocorrências e também notificações que você pode receber, mas não algo de ser mais direto ao ponto e de você ter, de fato, pesquisar um endereço, um local e ver se aquele lugar é de fato seguro e ter por trás disso um embasamento interessante que você pode se interessar. Com isso, a gente planeja atacar justamente esse ponto de você ter
algo relevante, né, como informação no que você pergunta à nossa solução. E entrando nisso, a gente se propõe a fazer um aplicativo pela praticidade do uso também de ser um dispositivo de geolocalização. E daí a gente planeja para que ele tenha efeito sobre a nossa proposta única de valor e que ele atinja pontos do gap que a gente encontrou lá, que ele precisa ter essa identificação do nível de risco de destino de maneira direta e prática, que mostra para o usuário, ó, isso aqui é seguro ou não, e também motivos também para avaliar o nível de risco, que também isso já remete um pouco o que a gente tinha visto lá dos depoimentos e dos formulários, do que é que a pessoa se sente segura, né? Se é o fluxo de pessoas, se é também a iluminação do lugar, o policiamento, e bem como o uso também da inteligência coletiva, né? De notificações, de emissão de alertas. 8 minutos, Manoel. Vinícius. 1 minuto? 8 minutos já completo. Certo. Termine rápido, eu já vou encerrar. E também essa parte de confiabilidade e de variabilidade dos dados. Certo. E assim, esse processo que a gente está fazendo já está a gente já está em processo de validação ainda. A gente não entrevistou tantas pessoas, mas a gente apresentou para algumas, e a gente, de alguns dos feedbacks que a gente já obteve, foi que essa solução aí faz sentido, mas ainda precisa ser extremamente simplificada e fácil de usar também. E caso ao contrário, às vezes é bem mais simples perguntar informações também para moradores locais. E é isso. Obrigado, Vinícius. Nada. Perguntas, comentários da galera, por favor. Eu só tenho uma pergunta, se ninguém for fazer. Professores. Pronto. Meninos, bom dia. Achei massa que vocês evoluíram aí no questionário, aumentaram o número de entrevistas, chegaram a 120, isso foi muito positivo. Parabéns. Esse é um aspecto bom, tá? Só de forma rápida, tu pode dar um pulinho no slide onde você tem ali as funcionalidades. Esse aqui? Pronto. Isso. Aí você tem identificação do nível de risco de um destino, beleza, eu entendo que é uma funcionalidade, motivos para avaliação do nível de risco, massa, é uma funcionalidade, confiabilidade e visibilidade dos dados. Como isso é uma funcionalidade? Variabilidade. Isso não é exatamente uma funcionalidade. De fato, Eu entendo que isso é importante. Sim, isso é um valor, mas assim, é algo que, com essas duas funcionalidades do topo que a gente falou, e com isso a gente quer também entregar o valor de confiabilidade e variabilidade dos dados. Pronto, é isso que a gente quis dizer. Uma forma que eu vejo de fazer isso é o seguinte: no Waze, você quando está navegando, não sei se é o caso de vocês têm que pesquisar para ver se faz sentido. Você marca quando alguém coloca um dado lá, se você gostou, se você não gostou, se faz sentido, se é verdade ou não é, entendeu? Então, se você olhar isso dessa forma, talvez essa parte daí faça sentido. Senão, não faz sentido, entendeu? Certo. Porque isso não é uma funcionalidade. Certo. Na parte da tua proposta de valor, dá um pulinho lá, por favor. Inteligência e visibilidade com informações confiáveis de quê? Ficou, para mim, vago, entendeu? Para mim, está vago. Se eu pensasse em alguma coisa, para mim, seria algo... Será que não seria algo como uma segurança de transitar por meio de inteligência e visibilidade? Faz sentido? Não sei. Porque essa frase solta aí realmente faltou remeter ao problema, né? Que a gente está tratando. Tem que fazer a conexão do que vocês são com tua proposta de valor. Para mim.
entendeu? E ensaio mais a apresentação, homem. Tu tem que estar feliz para apresentar esse negócio. Tu tava meio desmotivado, meio... acabou São João. Ele está triste porque terminou de São João. Tava cansado aqui. Eu estava aqui, eu já vi os dois professores quase assim também, dormindo. Tu tem que ter uma sequência num ritmo mais empolgante, entendeu? Tu tem que... Olha, quem foi que me disse uma vez que no primeiro minuto você tem que conquistar o teu ouvinte? Eu acho que foi Geber. Geber me ensinou isso. Logo no começo das minhas apresentações de doutorado. Olha, você tem que conquistar o seu ouvinte logo no seu primeiro minuto. Eu digo, nunca mais eu esqueço isso. Você está vendendo um peixe, né, rapaz? Você está vendendo um peixe. Não é, professor, não é. Então, vocês têm que fazer isso, minha gente. E, por último, não vou perguntar mais nada, porque nessa semana ninguém chamou a gente para bater um papo e ver a apresentação como mentores. Aí, acho que eu vou ter que botar isso na conta do São João, então. Bote, porque isso é importante. A gente está aqui para lhe ajudar. Tá bom? Certo. Beleza. Valeu. A gente vai se falar aí mais nessa próxima semana. Vinícius, rapidamente. Vai, Léo. Eu acho que você já colocou diversas peças do seu quebra-cabeças aqui na apresentação. Agora precisamos montar ele, né? Ele está desconexo. Tem umas coisas que tu não entende. Por exemplo, aqui essa proposta encaixa com o quê? Quando tu apresenta a curva de valor, ela representa exatamente o quê? Enfim. Então, aqui, talvez, para ajudar a conectar as pontas das suas peças de informação, seja importante pensar na jornada do usuário, certo? Imagine essa pessoa que está... Eu não sei se ele vai utilizar esse aplicativo antes da viagem, durante a viagem ou depois da viagem. Assumindo que ele vai usar nesses 3 momentos, antes da viagem, ele vai ter que funcionalidades? Quais são as opções que você está apresentando? Durante a viagem, será que ele vai interagir com esse aplicativo? E caso ele for assaltado ou alguma coisa, será que ele, depois da viagem, vai ter como reportar o que aconteceu com ele? Então, pense na jornada do usuário nesses 3 momentos, certo? E uma dúvida que surgiu para mim é de onde que vão vir os dados? Quem que vai alimentar isso? Onde que você vai dar essa confiabilidade? Quem que vai estar alimentando essa base de dados? Quem que está, validando, né, essas informações? Eu fui assaltado aqui na rua tal. Beleza, e aí? Como que é o fluxo dessas informações através da proposta de vocês? Beleza, a gente não deixa pensou eu pegar uma detalhadamente carona, nisso Vinícius. ainda. Deixa eu pegar uma carona com o Léo, porque Tranquilo. eu vou completar o que o Léo disse. De fato, gente, vocês estão numa boa, eu acho que vocês estão numa pegada boa, fizeram um bom trabalho de análise dos concorrentes. Eu ainda sinto falta do Secures, embora ele não funcione na Apple, eu estou ligado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um concorrente. Agora, está faltando organizar melhor, de fato, o discurso. E o que o Léo está dizendo é que se você explicar como é que é a vida do cara lá que vocês falaram, muda. Quando ele está, por exemplo, sem o aplicativo de vocês, que tipo de problema ele tem ao longo dessa jornada? E quando ele tem o aplicativo, o que é que muda? Eu acho que isso vai ajudar vocês. Mas deixa eu ir um pouquinho além. Por exemplo, variabilidade de dados, que vocês estão considerando que é uma coisa que vocês entregam. Eu não entendi onde é que a variabilidade de dados, a que problema ele responde. Entendeu? Assim, se não tiver variabilidade de dados, a pessoa, a sua persona aí, ela vai sofrer por quê? Confiabilidade até eu entendo, mas o com confiabilidade é mais importante. Porque, por exemplo, você essas coisas todas é importante você
deixar mais claro. Por que inteligência é importante? Inteligência, o que é o não inteligente nesse caso? Para mim não está claro, entendeu? O que é um software que não seria inteligente? É um negócio que, sei lá, não sabe onde você está, aí fica sobrecarregando o cara de informação. Aí a gente não sabe. Eu não estou nem conseguindo fazer a conexão entre os valores e o problema do cara, e depois, dos valores das funcionalidades, entendeu? Mas... Massa. Isso foi importante, porque eu acho que eu falei meio solto assim, mas foi algo que deixou, de fato, ser ilustrado na apresentação. Assim. Vocês têm isso claro? Se tiver, diz aí. Tem. A princípio, eu estou pensando na solução que a gente trouxe. Variabilidade e confiabilidade dos dados estão muito próximos. O ponto da gente trazer a variabilidade como um pilar da solução é justamente de diminuir eventuais falsos negativos, porque as soluções que a gente analisou, elas são todas são muito nichadas. Então, o CCONet, ele precisa de boletins de ocorrência sendo levantados naquele local para entender se o local é seguro ou não e gerar um mapa de criminalidade. Então, se por algum acaso o boletim de ocorrência não for gerado, a gente não tem a informação de que há uma ocorrência naquele lugar. Então, trazer variabilidade dessas informações, aí realmente a gente precisa levantar quais são as hipóteses de onde a gente vai buscar essas informações realmente. Mas, não sei, analisar comentários do Google sobre a região, analisar boletim de ocorrência, digamos assim, a gente consegue diminuir esses falsos negativos. Tiago, para ver se eu entendi bem. A confiabilidade é o valor que vocês querem entregar e a variabilidade é a funcionalidade que permite vocês entregarem o valor, não é isso? Tá. Exatamente. Você precisa organizar um pouco mais o discurso. Tem um desafio, certo, gente? Eu entendo, é legal, era importante vocês mostrarem que, de fato, o cara usar um software desse, uma das coisas que ele espera dele é que ele seja confiável, isso é bem óbvio, mas de qualquer maneira. E aí, beleza. Agora vocês têm um grande desafio, que é o desafio de ter essas várias fontes e poder cruzar de várias fontes para poder você não ter, digamos assim, pelo menos nenhum falso negativo, que é o que vocês querem minimizar. Pessoal, desculpa interromper, mas assim, as outras salas já estão acabando aí, então se puder a gente ser mais breve. Então, Acho que foi. Professor Sé, pode falar? Não, eu vi uma ligeira mudança, um avanço da última vez que eu assisti para hoje. Mas tem um detalhe que todos nós cuidamos, os mais velhos, e é essa questão que vocês assinalaram como um problema, que é o sentimento de segurança. As pessoas, quando viajam, fazem seguro. Seguro é um instrumento que mitiga esse sentimento de insegurança há séculos. Então, seria importante vocês levarem em consideração que o ato em si de você estar assegurado por uma seguradora, seja por roubo, seja por acidente, seja por um problema de saúde, atenua um pouco esse sentimento de insegurança. Resta saber que tipo de segurança vocês estão enfrentando. É a segurança contra roubo? É a segurança de saúde? E não está claro. Então, vocês poderiam incluir nessa investigação de vocês os dados de seguradoras. Se bem que eles não vão revelar, mas vocês precisam levar em consideração que a sociedade já encontra mecanismos de se proteger há muitos anos. A questão é onde é que está o valor da proposta de vocês? Porque aí, como o Gêvita colocou, foi Léo colocou, como é que a inteligência vai entrar nisso? Vocês vão dar informações confiáveis? Não só vocês, isso é muito complicado. Então, seria importante vocês entenderem a cadeia de valor que já existe em torno da ideia de segurança para não estar repetindo ou dizendo coisas que não vão ser feitas. Agora, Zé, vê só, eu acho que você toca num ponto, eu vou pegar carona com você, só para terminar, Fernando, sobre o público-alvo. Porque, por exemplo, no começo, na semana passada, eu achava que era turista. Quando você falou da sua persona aí, eu não entendi que o cara é um turista.
é importante saber qual é o público-alvo e é importante saber que você quer proteger o cara em função do quê? Porque, por exemplo, eu estou com 55 anos, eu nunca fiz um seguro contra roubo. E você pode pesquisar nas suas pessoas aí para ver quantos tem. É roubo, é assalto, é risco de vida. Então, ter essa clareza sobre que você está protegendo a pessoa contra o quê e qual pessoa, para saber que tipo de proteção ela pode ou não comprar, aí é diferente. Porque se eu for um ricaço, por exemplo, eu não preciso de nada disso. Eu ando com 2 seguranças lá e não tem problema, entendeu? Mas se eu não sou, a coisa já complica. Então, entender bem seu público-alvo, acho que precisa ficar mais claro. Entender bem de que segurança eu estou falando é importante. Afunilar, tá, gente? Beleza, antes de sairmos, quantos estão presentes aqui do grupo 3, Segurança Pública? Responde no chat rapidamente. Pessoal, a sala 3 está um pouquinho atrasada. Então, se vocês tiverem mais tempo, se quiserem, desculpa aí, eu me precipitei. A sala 1 já voltou, mas a sala 3 atrasou mais que a gente. Então, eu acho que contribuindo ainda com os meninos, professor Fernando e professor Geba, eu acho que tem um recorte realmente que eles precisam ter em mente sobre que tipo de risco o cara está sendo envolvido. Se bem que aqui é muito difícil, né? Pelo natureza do país da gente, você tem desde furto a homicídio, infelizmente estupro e tudo mais. E estupro e homicídio não tem seguro que pague isso, né? Então, às vezes, a gente pode estar num lugar que, infelizmente, é tomado por narcotraficante ou qualquer coisa assim, e não tem seguro que resolva esse problema. Mas mano, pegando carona, por que é importante o recorte, né? Só explicando para vocês. É isso que eu estou dizendo, eu acho que é importante. Por exemplo, se você faz um recorte de crimes violentos, por exemplo, significa que você tem menos dados a capturar. Quanto mais é amplo a quantidade de segurança que você quer, digamos, proteger o turista, se é que é o turista, aí mais dados você tem que capturar. Então, é importante, isso vale para todos os grupos, gente, você ter um recorte bem arrumadinho de qual o público, qual o problema específico que eu vou querer atacar, pelo menos primeiro, entendeu? Porque vocês até podem ter uma plataforma que evolua para proteger contra o furto e tal. Mas vocês podem dizer, no começo a gente não quer furto, a gente quer um negócio que é crime violento, que esse é um negócio complicado. Por exemplo, e é para turista, para um cara que não conhece a cidade, ou é para qualquer cidadão. E isso é tudo, entendeu? São perguntas que vocês vão ter que ir recortando. Tem que enfatizar isso melhor. Tem que enfatizar isso melhor mesmo. Só uma contribuição. Eu, como gosto de fotografar, eu sempre tive equipamento fotográfico. Há 20 anos eu fotografo, vou juntando dinheiro e vou comprando as coisinhas quando dava, é equipamento melhor. E há 3, 4 anos atrás, eu fazia seguros para equipamento fotográfico. Eu não fazia de celular, que já existe da Porto Seguro, por exemplo, que é até para equipamentos eletrônicos, celular, seguro de notebook. Você tem uma seguradora que já atende esse tipo de nicho. Mas eu fazia para equipamento de fotografia, para queda, para perca, não. Para queda, roubo, não era nem furto, era queda, roubo e danos elétricos que eles cobriam. Então, isso é um concorrente? Se a gente vê um determinado tipo de recortes, pode ser um concorrente? E outro concorrente é a Rádio P1. Alguém colocou aqui no chat. Não é melhor perguntar ao cara da venda aí da esquina se é seguro ou não? Também tem isso. Eu acho que tem um dilema aí que vocês têm que analisar de onde vocês vão trazer esses dados para que somente obviamente, somente o que é oficial pode ser um problema, porque nem tudo que é oficial está registrado. Quantas vezes eu já fui assaltado e quantas vezes eu fiz boletim de ocorrência? Eu acho que em 7 eventualidades só fiz em 2. Então, infelizmente, é isso. Será que isso reflete, de fato, se o lugar é perigoso ou não? Tem que olhar. De repente, a opinião das pessoas, que podem entrar em contradição com várias outras questões que a gente já até conversou, pode ser legal, mas tem que ser feita de uma forma ponderada. Tem que ter um
um jogo entre o que uma pessoa diz se aquele lugar é confiável e o que a outras dizem sobre aquilo, uma forma de captar e validar isso talvez fosse interessante, entendeu? Rádio peão eu acho massa, com certeza faz muito sentido, Léo. Vamos voltar para a sala principal, é só a gente clicar aqui no botão direito. Rapidinho. Não, mas Oi, rapidinho. pode falar, Então, pode falar. só confirmar, são 3 alunos presentes desse grupo, não é isso? Grupo de Segurança Pública. Acho que tem, pelos contas do WhatsApp aqui, tem 9, ó. É porque o pessoal não falou no chat aqui. Ah, a beleza. gente fez a lista no WhatsApp. Ok. Posso mandar a lista de quem está presente aqui. Acho que é melhor Obrigado. também. Mas é importante que as pessoas que fazem parte do grupo estejam presentes, viu, pessoal? Participem. Vamos embora? Sim. Tá aqui, eu vou parar a gravação só para a gente não deixar um arquivo muito grande, tá certo?